O jornalista Merval Pereira, principal colunista do jornal O Globo, defendeu a prisão ilegal do presidente Lula, que foi fruto de armação midiática e jurídica, como deixou claro recentemente o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. O STF está abusando do direito de errar por último. Alguém tem de avisar as evidências que a frase de Rui Barbosa tem o sentido de que o STF tem a palavra final. Mas e se a palavra final de um mesmo juiz muda como biruta ao vento? Muda o Zeitgeist, espírito do tempo em alemão, muda o voto, questionou o jornalista. O então ex-presidente Lula foi para a cadeia por uma decisão do Supremo, ficou preso 1 ano, 7 meses e 1 dia, período em que vários habeas corpus em seu favor foram recusados pela maioria do STF. Um belo dia, ministros mudaram de ideia e de voto, permitindo que se formasse a maioria para liberar Lula, continuou Merval. O que ele não disse, porém, é que durante o período da Lava Jato houve um estado de exceção no Brasil, com suspensão de direitos e garantias constitucionais, como, aliás, depois ficou fartamente demonstrado. Merval Pereira fez mais, publicou um 2º artigo e amplificou as críticas ao STF, lembrando até os mais raivosos lacradores do bolsonarismo nas redes sociais. Ele chega a insinuar corrupção do ministro Dias Toffoli, claro que sem apresentar uma única prova do que está sugerindo. O despacho de Toffoli é menos uma decisão jurídica e mais uma declaração política. Está pagando ao Lula o que fez com ele. A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, reagiu. Pergunto ao Merval, alguma decisão judicial vai devolver a Lula os 580 dias de liberdade que lhe foram roubados por uma prisão ilegal? Vai devolver o que foi roubado a 2 milhões de trabalhadores condenados ao desemprego pelas sentenças de Sérgio Moro? Questionou Gleisi. Ela continuou, vai devolver os mais de 20 bilhões de reais que a Petrobras perdeu em ações nos Estados Unidos, 4 vezes mais do que a Lava Jato diz ter recuperado? Vamos explicar para o Merval. Teratológica, sinônimo de monstruosa, foi a perseguição a Lula, o grampo clandestino, a denúncia armada por Moro com a turma do Deltan, o cerceamento da defesa, a sentença parcial no juízo incompetente, a prisão ilegal do maior líder político e popular do Brasil. Gleisi encerra se valendo da citação da famosa expressão alemã usada antes por Merval. O Zeitgeist é mesmo outro. Agora as decisões do STF não estão sendo ditadas pelos colunistas da mídia, pelos vazamentos da Lava Jato ameaçando ministros, pelos tweets do comandante do Exército, pela gritaria dos lavajatistas no Jornal Nacional. Que chorem os cúmplices da Lava Jato. A história está sendo reescrita, sim, pelos fatos, pela verdade e pela justiça. Eu achei muito grave, realmente muito grave, o editorial de hoje do Merval Pereira. De ontem à noite, ele faz uma agressão muito dura contra o ministro Toffoli. Ele ataca o Supremo Tribunal Federal, ele fala que o Supremo só existe para livrar bandido, basicamente o discurso bolsonarista, né? Lógico, diz com palavras mais elegantes, porque ele é da Academia Brasileira de Letras, né? Ele ataca os acordos de leniência, diz que esses acordos não podem ser revistos, e também, na verdade, acaba atacando o próprio presidente Lula, porque volta a sugerir que a prisão do Lula não foi uma armação, como disse o Toffoli, mas teria sido uma decisão correta, etc. e tal. A Globo está se desgarrando, viu, Pedro? Eu acho que ela está caminhando aí a passos largos na direção do golpismo. A Globo ela vai controlando a temperatura da política brasileira, né? Ela fez isso para ajudar a derrubar a presidenta Dilma, fez isso para balizar a campanha de 2018, deixando o PT de fora. E depois dos atos terroristas e desse desgoverno do Bolsonaro, ela teve que apoiar o retorno do Lula como a única alternativa para se livrar do Bolsonaro e dessa ideia golpista dele que perdurou os 4 anos de governo. E aí Lula volta num acordo com o Alckmin, acenando para o centro, acenando para a centro-direita, e a Globo, então, está monitorando a temperatura. Conforme o Bolsonaro vai se complicando nas investigações e nos inquéritos que vão ser abertos contra ele, a Globo vai mudando o discurso em relação ao Lula. Assim, o Lula já serviu para salvar, entre aspas, a democracia brasileira e eles talvez conseguirem efetivamente colocar um nome deles na presidência da República.
Eles tentaram isso várias vezes depois do Fernando Henrique, que foi o último presidente com quem eles eram afinados, e de lá para cá eles tiveram o Temer, né, num período muito curto e muito confuso, um governo tampão, né, que num momento que a economia estava muito ruim, e não conseguiram surfar no governo do Bolsonaro. O início do governo Lula, eles deram um apoio, porque quando a gente fala de apoio, é não atacar, né? Quando a Globo não ataca o governo de esquerda, né, a gente acha que está tudo certo. Mas, assim, eles já estão voltando à bateria, eles já estão começando a mandar mísseis contra o governo. E aí, começa assim, é um tiro aqui, outro tiro ali, né? Daí daqui a pouco vem a artilharia pesada, mas é tudo muito bem monitorado, né? E eu acho que a gente vai ter problemas ali na frente com a comunicação de novo, né? Porque essa mídia corporativa nunca deixou de ter poder. E o que o Merval está fazendo contra o Toffoli e o Supremo Tribunal Federal tem a ver com o projeto, né, que eles utilizaram para tirar a Dilma do poder e prender o presidente Lula. E certamente o envolvimento deles nesse processo da Lava Jato é tamanho que eles vão defendê-lo até o fim. Até o fim. Eles vão ficar defendendo o Moro, o Dallagnol e atacando todos aqueles que criticaram ou criticam os malfeitos da Lava Jato. Ocorre que o Merval diz que o Toffoli tomou uma atitude lá atrás e agora mudou a percepção e que não dá para ficar indo e voltando nos julgamentos do Supremo. É bom lembrar o Merval que o Supremo Tribunal foi emparedado, inclusive pela TV Globo, para condenar o presidente Lula. A gente viu isso, assistiu isso. E os processos correram com uma rapidez incrível e com uma manipulação da comunicação violenta. E agora, com a chegada dos áudios, deixando claro a armação que foi feita nas conversas do Dallagnol, do Moro e da Força Tarefa, quando tudo foi exposto para a nação, e que o pessoal do Supremo fala, bom, fomos enganados, né, por toda uma situação, e o Toffoli deixa isso claro no despacho dele, a Globo vem aí falando, não, a Lava Jato foi boa, foi importante, não dá para dizer que não foi cometido crime, que a prisão do Lula foi injusta. Então prove, Merval, prova qual foi o crime que o presidente Lula cometeu. Sabe qual é o crime? Ele ser de esquerda. Esse é o crime.